Irmão, irmã, escuta aqui o que eu vou te falar. A vida não é sobre a força que você usa para golpear, mas sobre a resistência que você tem para apanhar, se levantar e seguir em frente. Cada insulto é uma pedra no seu caminho aqui em Sorocaba ou em qualquer canto do mundo. Você pode tropeçar nela, pode sentar e chorar sobre ela, ou pode usá-la como degrau. A escolha é sempre sua. A verdadeira coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de que algo é mais importante que o medo. Para mim, esse algo sempre foi a minha dignidade e o amor da minha mulher. Tudo mais era ruído. E se você está passando por uma luta, deixa o like aqui nesse vídeo, porque essa história é para você não desistir. Meu nome é Marcos, tenho 52 anos e há 11 meu mundo cheira a graxa, desinfetante ácido e ocasionalmente coisas piores. Trabalho numa empresa de logística aqui de Sorocaba. Um lugar que, às vezes, parece bem longe da fênix que a cidade representa. Não comecei na manutenção. Comecei carregando caixas, suando a camisa sob aquele sol forte que castiga o asfalto do pátio industrial. Mostrei serviço, sempre mostrei. Quando um encanamento entupia no refeitório, eu ia lá. Quando o ar-condicionado do escritório pifava, eu dava um jeito. Aos poucos, sem título formal, sem aumento digno, tornei-me o faz-tudo, o coringa deles. E o coringa, veja bem, é uma carta que pode ser usada em qualquer situação, mas que ninguém valoriza até estar desesperado. O pior não era o trabalho sujo. Limpar o esgoto entupido no subsolo era um trabalho honesto, sujo, pesado, mas honesto. O pior era a sujeira humana. O Geraldo, o supervisor, era o pior de todos. Um homem de estatura baixa que tentava se tornar gigante pisando nos outros. Ele e seu grupo de puxa-sacos, como o Rogério do administrativo e o Carlos da expedição, tinham em mim seu passatempo preferido. As humilhações eram diárias e criativas. Certa vez, precisei consertar um ar-condicionado no teto do escritório administrativo. Era um espaço apertado, cheio de fiação, e eu sujei meu uniforme todo com graxa e poeira. Quando desci, suado e cansado, Geraldo fez questão de reunir todos os funcionários do setor. Pessoal, atenção! Olhem o nosso super-herói! Salvou o dia, mas parece que perdeu a batalha contra o sabão em pó. O riso foi geral, e eu ali, exposto, com as mãos sujas e a alma mais ainda. Noutra ocasião, me pediram para buscar um desentupidor de rede no almoxarifado. Procurei por horas, perguntei a todos, ninguém sabia o que era. No final da tarde, o Rogério veio até a minha mesa, rindo, com uma caneta na mão. "E aí, Marcos, achou o desentupidor? Tá aqui, ó." Ele fez um gesto de escrever com a caneta. "Rede social." Entendeu? Piada interna. Fui motivo de chacota por dias por ter caído na pegadinha. Mas a pior de todas foi no ano passado, durante a festa de fim de ano da empresa. O senhor Álvaro fez um discurso agradecendo a todos os setores. Quando citou a equipe de manutenção, Geraldo ergueu o copo e gritou: "Um brinde ao Marcos, o rei dos dejetos, que em 2025 continue nos salvando da merda." Literalmente. O silêncio foi cortante, seguido de um constrangimento geral e algumas risadas nervosas. A Ana, da recepção, foi a única que veio até mim depois e sussurrou: "Ignore esse homem sem caráter, Marcos. Você é um homem digno." E os créditos? Os créditos pelos meus trabalhos? Esses sempre foram dos outros. Lembro perfeitamente do sistema de ventilação do galpão principal, que vivia entupindo. Passei 3 dias estudando o problema, descobri que era um defeito de instalação na tubulação original. Projetei e instalei um filtro artesanal com materiais reaproveitados, que resolveu 100% do problema. Na reunião seguinte, o Geraldo apresentou a sua solução revolucionária para o Sr. Álvaro, mostrando fotos que ele mesmo tinha tirado do meu trabalho. Ganhou os parabéns e um bônus no fim do ano. Eu? Ganhei a ordem para limpar o forno da cozinha industrial, que estava defumado. Outra vez, a esteira de distribuição quebrou no meio do pico de expedição. Ficou claro que o motor estava queimado. O Carlos, da expedição, disse que era impossível consertar ali, que teriam que parar tudo e esperar um técnico especializado que levaria dias.
Com permissão do João, o vigilante noturno, fiquei após meu horário. Passei a madrugada desmontando, descobri que não era o motor, mas sim um capacitor que havia queimado. Consegui um similar num ferro velho do outro lado da cidade, paguei do meu bolso, instalei e a esteira funcionou perfeitamente. No dia seguinte, o Carlos chegou mais cedo, viu a esteira funcionando e correu para contar ao Geraldo que conseguiram um jeitinho temporário para não parar a produção. O senhor Álvaro lhe deu um dia de folga como recompensa. Para mim, nem um obrigado. O pior mesmo foi o que ele fez com o Rogério e o Carlos. Ele o chamou para uma reunião de alinhamento. Eu soube disso depois pelo João, o vigia, que ouviu tudo sem ser visto. Nessa reunião, o Geraldo disse a eles que a empresa estava passando por um enxugamento e que o setor de manutenção estava sob revisão. E aí, ele soltou a pérola. Infelizmente, precisamos mostrar resultados de eficiência e alguns elementos, mais antigos, não se adaptam aos novos tempos. Ele não citou meu nome, mas todo mundo sabia de quem ele estava falando. Disse que precisava de incidentes documentados para justificar uma saída. E foi aí que as armadilhas começaram. O Rogério, o puxa-saco mor, veio com a ideia de sabotagem. Uma vez ele escondeu uma peça crucial de uma máquina que eu ia consertar. Quando eu não consegui terminar o serviço no prazo, o Geraldo escreveu uma advertência por incompetência. Outra vez, o Carlos esqueceu de me passar um recado urgente do Sr. Álvaro e eu fiquei responsável por um atraso na expedição. Eles criaram um mural de metas de produtividade só para mim, com números impossíveis. Coisas como reduzir tempo de manutenção em 50% ou cortar custos de material em 70%. Quando eu, inevitavelmente, não cumpria, era outra advertência. O ápice foi com o notebook. O Geraldo conseguiu um notebook velho da empresa e designou para eu usar para registrar meus serviços em tempo real. O que ele não me disse era que tinha instalado um software de keylogger para monitorar tudo o que eu digitava. Ele torcia para eu digitar algo que ele pudesse usar contra mim, uma reclamação, um xingamento, qualquer coisa. Mas o que ele encontrou foram anotações técnicas, listas de materiais e e-mails para fornecedores pedindo orçamentos mais baratos para economizar dinheiro da empresa. Ele deve ter ficado possesso. O plano final dele era armadilha pura. Havia um projeto de repaginar a sala do servidor. O Geraldo me passou um diagrama elétrico errado, com a fiação trocada. A ideia era que eu queimasse os servidores principais ao fazer a instalação. Prejuízo de centenas de milhares. Demissão por justa causa na hora. Eu conhecia aquela sala como a palma da minha mão. Sabia que o diagrama dele estava errado. E sabia também, por um amigo que trabalhava na concorrente, que o Geraldo estava de olho em uma vaga lá. Ele queria causar um caos tão grande aqui para parecer um herói quando fosse consertar a bagunça do outro lado. Na hora H, eu simplesmente ignorei o diagrama dele. Fiz a instalação do jeito certo e deixei anotado no meu relatório oficial. Instalação concluída conforme especificações técnicas padrão. Ajustes realizados devido a discrepâncias no diagrama fornecido. Quando deu tudo certo, o Geraldo ficou louco. Não entendia como não tinha dado errado. Ele veio me confrontar, gritando que eu não tinha seguido as ordens. Olhei para ele e disse, calmamente: segui as ordens, sim, senhor. As ordens de manter a empresa funcionando. Foi aí que ele percebeu que eu não era o ingênuo que ele pensava. Ele percebeu que eu estava à frente dele. O desespero começou a aparecer no olhar dele. Ele precisava me queimar rápido. Mas o que ninguém sabia, o que absolutamente ninguém desconfiava, era que eu tinha um projeto secreto. Nas horas vagas, nos finais de semana, nas madrugadas em que a insônia me visitava, eu trabalhava em algo que só minha esposa Marta sabia. Eu havia mapeado tudo. Cada centímetro da infraestrutura daquela empresa, cada registro de água, cada válvula mestra, inclusive a que estava escondida, cada curva de cano, cada ponto de entupimento crônico, cada falha na rede elétrica, cada brecha no sistema de logística que causava atrasos. Tudo estava meticulosamente documentado em cadernos encapados, com diagramas coloridos à mão, fluxogramas e anotações precisas.
era a materialização de 11 anos de observação silenciosa. Meu mapa do tesouro particular da incompetência alheia e das soluções que ninguém me deixava implementar. Cada vez que roubavam um crédito meu, eu acrescentava mais um detalhe àquele mapa. Era minha carta na manga, e eu conhecia aquele prédio como ninguém. Eu respirava fundo, às vezes contava até 10, outras até 20. Minha mãe sempre dizia que a resposta mais inteligente para um tolo é o silêncio. Mas há dias em que o silêncio pesa mais que toneladas de concreto. E nesses dias eu abria minha gaveta, dava uma olhada rápida naquele mapa e sorria por dentro. Eu sabia coisas que eles nem sonhavam. Nem tudo eram trevas, é claro. Havia a Ana da recepção, que sempre me trazia um café com um sorriso sincero e um "Deus abençoe seu dia, Marcos". Havia o João, vigia noturno, que às vezes me esperava para uma conversa rápida na portaria, falando das lutas da vida com uma sabedoria que só quem passou por muitas batalhas possui. Eles eram faróis em dias de nevoeiro espesso. Mas no topo da pirâmide, o meu chefe, o Sr. Álvaro, era um homem neutro, um espectador. Ele via as provocações, ouvia os comentários ácidos, mas sua filosofia era da autogestão de conflitos. Ele preferia não se envolver, acreditando que os problemas se resolvem sozinhos. Na prática, isso significava que ele dava ouvidos e crédito aos que falavam mais alto, aos que estavam sempre ao seu redor puxando o saco. E o Geraldo era um mestre nisso. E quando comprei meu carro... Não era novo não, tá? Era um Fox 2012, preto, completinho, ar-condicionado que gelava até no deserto e o rádio original ainda funcionando. Mas para mim, ele era zero, porque era meu. Comprei com cada centavo das minhas economias. Foram um ano juntando, tudo que sobrava. As horas extras, as férias, 13º que eu sempre guardava. A Marta me ajudava com o orçamento de casa para que a gente pudesse separar um pouquinho todo mês. Era nosso sonho. Lembro do dia que fechamos o negócio. O vendedor da loja de seminovos olhava para as minhas mãos calejadas, para minha roupa simples e dava aquela olhada de desdém, sabe? Como se eu não tivesse condições. Quando eu disse que ia pagar à vista, ele mudou na hora. Paguei com um maço de notas, umas mais amassadas que as outras, suadas no meu trabalho. Cada nota daquelas tinha uma história. Um serviço pesado, uma humilhação engolida, mas naquele momento elas valiam ouro. A gente saiu da loja, eu e a Marta. Ela estava no banco do passageiro segurando minha mão e nós dois chorando feito crianças. Foi uma das felicidades mais puras da minha vida. A gente deu voltas e voltas na cidade, sem destino, só ouvindo música e rindo. Agora, a parte dos olhares na empresa, essa foi interessante. Estacionei bem longe, no final do pátio, no dia seguinte. Não por vergonha, mas para evitar acidentes de porta. O Geraldo foi o primeiro a ver. Ele parou na porta do escritório, com a xícara de café na mão, e ficou me olhando descer do carro. A expressão dele foi de pura incredulidade, como se um inseto tivesse subido numa Ferrari. O Rogério, é claro, perdeu a chance. Na hora do almoço, perto de todo mundo, ele soltou: "E aí, Marcos, pegou carona com alguém ou é daqueles aplicativos de motorista particular agora?" Uns riram. Aí eu balancei a chave e disse, num tom bem normal: "Não, é meu mesmo. Tá precisando de uma carona?" O silêncio foi instantâneo. O Carlos engasgou com o café. O Geraldo fingiu que não ouviu e virou as costas, mas eu vi a orelha dele ficar vermelha. A Ana, a da recepção, veio correndo depois para me parabenizar com os olhos cheios de lágrimas. O João, o vigia, veio na hora do intervalo, deu uma volta em volta do carro, bateu no capô e disse: "Tá forte, hein, Marcos? Merecido, meu parceiro." Aquilo valeu mais que qualquer coisa. O melhor foi o Sr. Álvaro. Ele chegou à tarde, viu o carro novo e perguntou para o Geraldo se tínhamos visita. O Geraldo, com uma cara de quem tinha chupado um limão, resmungou: "É do Marcos, senhor." O Sr. Álvaro parou, olhou para o carro, olhou para mim através da janela, coçou o queixo e deu um aceno de cabeça, quase de respeito. Não disse nada,
Mas aquele aceno falou mais que 1000 palavras. O carro não era só um carro, entende? Era um símbolo. Era a prova material de que todo aquele suor, toda aquela paciência, toda aquela dignidade que eu não abri mão, tudo isso estava me levando para frente. Eles podiam rir das minhas ferramentas, da minha roupa suja, do meu cargo, mas não podiam rir daquela conquista. E toda vez que eu sento naquele banco, ainda com cheiro de carro novo usado, lembro do caminho que percorri. E aí, não tem olhar de deboche que tire minha paz. Pessoal, a mensagem é: não importa o quão simples seja seu sonho, não importa o quão longe ele pareça, se você guardar com fé, com trabalho honesto, um pouquinho de cada vez, uma hora ele chega. E aí, a gente só tem que agradecer e aproveitar a viagem. E aí, qual é a conquista que vocês estão juntando cada moedinha para realizar? Comenta aí. Muitas noites, eu chegava em casa com o corpo cansado e a alma esmagada. A porta de casa era a linha que separava 2 mundos. Do lado de fora, a guerra. Do lado de dentro, o meu santuário. Marta. O nome dela já me acalmava. Ela era meu porto seguro, minha âncora em um mar de instabilidade. Sempre me recebia com um abraço que parecia expulsar toda a negatividade do meu corpo. Deixe-me contar como nos conhecemos. Tudo começou há 30 anos. Eu tinha 22 anos, era um jovem sonhador, mas pobre. Trabalhava como ajudante numa oficina mecânica aqui em Sorocaba. Um dia, o carburador da moto do pai dela, o seu Orlando, resolveu pifar bem na frente da oficina. Eu estava saindo do turno, sujo de graxa até o pescoço, quando vi ele empurrando a moto com uma menina de vestido florido correndo ao lado, segurando a bolsa dele. Era ela, Marta. Cabelos castanhos, presos, uns olhos que eu nem sabia que existiam, cor de mel, profundos, e uma preocupação genuína no rosto. Me aproximei e ofereci ajuda. Seu Orlando estava desesperado, tinha uma reunião importante. Em 20 minutos, com as ferramentas certas e um jeitinho que eu sempre tive, eu tinha feito uma gambiarra que fez a moto pegar. O alívio no rosto deles e o sorriso que ela me deu, gente, aquele sorriso iluminou minha semana inteira. Ela me agradeceu com uma sinceridade que me deixou sem reação. Você é um anjo, moço. Um anjo sujo de graxa, imagine só. Convidei ela para tomar um sorvete no sábado. Eu estava tão nervoso que passamos por 3 sorveterias antes de eu ter coragem de entrar em uma. Ela riu disso depois, disse que achou fofo. Tomamos sorvete de casquinha na praça, conversamos por horas. Eu falava de motores, ela falava de livros e de sonhar em ser arquiteta. Eram 2 mundos diferentes, mas que se encaixaram perfeitamente. O namoro foi lindo. Eu não tinha dinheiro para restaurantes caros, então nossos programas eram andar de ônibus pela cidade, fazer piquenique no Parque dos Espanhóis, ver o pôr do sol no Campolim. Eu comprava um único cravo na floricultura e dava para ela toda sexta-feira. Ela guardava cada um, prensava num caderno. Ela dizia que eu não precisava dar flores, que minha companhia já era o melhor presente. Mas eu queria dar. Eu me matava de trabalhar, fazia horas extras só para poder pagar um cinema para nós 2. Aí veio o momento de conhecer os pais dela. Seu Orlando até que me aceitou de boa, viu que eu era trabalhador. Mas Dona Isaura, nossa, Dona Isaura foi outra história. Fomos jantar na casa deles. Comprei a melhor camisa que podia, um vinho que levou 1/4 do meu salário. A casa deles era grande, cheio de móveis bonitos. E eu me senti deslocado, com minhas mãos calejadas e meu sotaque simples. A Dona Isaura não perdoa. No meio do jantar, ela olhou para as minhas mãos na mesa e soltou: "Moço, com essas mãos de trabalhador braçal, você não tem medo de machucar a minha filha?" O silêncio que caiu na mesa foi pior que qualquer gritaria. Marta ficou branca. Seu Orlando abaixou a cabeça. Eu engoli seco. Lembro que minhas mãos suaram, mas eu olhei firme para ela e disse: "Dona Isaura, essas mãos são calejadas sim. São mãos que trabalham, que consertam, que constroem.
E eu prometo que a única coisa que elas vão fazer com a sua filha é protegê-la, segurar a mão dela nos momentos difíceis, acariciar o rosto dela com todo o meu amor e cuidado que ela merece. Marta colocou a mão por cima da minha, ali na mesa. Foi a minha maior defesa. Dona Isaura não disse mais nada, mas o deboche continuou com indiretas o resto da noite. Ah, imagina Marta trocar uma viagem para a Europa por um final de semana em Aparecida. Espero que você goste de morar de aluguel, minha filha, porque é o que te espera. Saí de lá arrasado. No carro chorei. Disse para Marta que ela merecia alguém melhor, alguém que a família aprovasse. Ela parou o carro, olhou para mim e disse uma coisa que nunca esqueci. Marcos, eu não estou me casando com a minha mãe, estou me casando com você. Você é o homem mais honrado que eu conheço. O resto a gente conquista juntos. O noivado foi turbulento. Dona Isaura boicotou tudo que podia. Não quis ajudar no chá de panela, fez cara feia na escolha do vestido, viveu prevendo fracasso. Mas nós seguimos. Compramos a aliança mais simples da joalheria, mas para nós era a mais valiosa do mundo. O casamento foi simples. Foi na capela do bairro, com poucos convidados. A Dona Isaura foi, de preto, como se fosse um funeral. Mas a Marta estava deslumbrante. O vestido era simples, emprestado de uma prima, mas ninguém olhava para o vestido. Olhavam para o rosto dela, radiante de felicidade. Na hora dos votos, eu olhei nos olhos dela e repeti o que havia dito para a mãe dela naquele jantar. Prometi que minhas mãos, por mais calejadas que fossem, sempre a protegeriam e a amariam. Ela chorou. Eu chorei. Quem não chorou foi a Dona Isaura. Faz 30 anos de uma parceria linda. A Dona Isaura, bem, hoje ela me adora. Demorou quase 10 anos, mas ela viu que eu nunca desisti, que eu batalhei, que eu amei a filha dela como ninguém. Hoje ela me trata como um filho. Mas no início, gente, foi uma guerra. E foi por isso que eu aguentei tanto na empresa. Porque eu sabia que ao voltar para casa, ela estaria lá. Ela era meu porto seguro. Ela era a razão. Tudo que eu fiz, tudo que eu aguentei foi por nós, por nosso futuro. Mas, voltando para a história. Conta tudo, ela dizia, me levando para a cozinha onde sempre tinha um caldo quente ou um café fresquinho. Eu desabafava. Falava da raiva, da humilhação, da vontade de jogar tudo pro alto. Ela ouvia, com paciência de santa, e depois me dizia: Marcos, você é um homem de valor, um homem íntegro. O caráter deles não muda quem você é, apenas mostra quem eles são. Aguenta mais um pouco, meu amor. Deus não nos abandona. Era ela quem me arrastava para a igreja às quartas e domingos. Eu, confesso, às vezes ia mais por ela do que por mim, mas sempre saía de lá mais leve. As palavras do pastor, os cânticos, a sensação de comunidade era como um bálsamo. Eu pedia forças para não retaliar, forças para perdoar, forças para simplesmente aguentar firme. Eu orava por paciência, e Deus, com seu senso de humor peculiar, me dava mais oportunidades de praticá-la. A rotina de humilhações continuou por anos. Foram 11 anos de serviço leal e, paradoxalmente, de desrespeito constante. Até que uma terça-feira comum começou a desenhar o dia que mudaria tudo. O sistema hidráulico principal do galpão de distribuição, um emaranhado de canos antigos e válvulas enferrujadas, decidiu que aquela seria sua data de aposentadoria. Uma junta mestra rompeu. Não foi um vazamento, foi uma catástrofe. Um jorro violento de água suja e industrial começou a inundar o galpão, ameaçando destruir centenas de milhares de reais em mercadorias de clientes importantes. O pânico foi instantâneo. Alarmes dispararam, gritos ecoaram pelo corredor. Eu estava arrumando uma empilhadeira no fundo do pátio quando ouvi o alvoroço. Quando cheguei, era o caos. Funcionários corriam de um lado para o outro como baratas tontas, sem saber o que fazer. A água já estava no tornozelo e subindo rapidamente. Geraldo chegou bufando, tentando parecer no controle. Carlos, Rogério, vamos lá, desliguem a válvula mestra. É no subsolo, no armário de acesso. Os dois, cheios de si, desceram as escadas para o porão. Eu sabia o que ia acontecer. Aquele armário era um labirinto de válvulas, muitas delas obsoletas e mal sinalizadas. Sem conhecer o sistema como a palma da mão, era uma missão impossível. E eu conhecia.
Eu havia implorado ao Sr. Álvaro 1 ano antes para deixar eu fazer a manutenção preventiva daquilo tudo. Ele negou, cortando o gasto desnecessário. Minutos se passaram. A água agora batia na canela. A gritaria aumentava. De repente, Carlos e Rogério subiram do porão, ensopados e derrotados. Não conseguimos, Geraldo. Está uma bagunça lá embaixo. Não sabemos qual é a válvula certa. Tem que chamar uma empresa especializada. É grave. Geraldo empalideceu. Chamar uma empresa? Isso vai levar horas. O prejuízo será monumental. Ele olhou para o Sr. Álvaro, que havia chegado ao local, seu terno caro ameaçado pela água suja. O chefe estava lívido. Geraldo, resolva isso agora. É uma ordem. Foi quando o Sr. Álvaro, em um ato de desespero, olhou ao redor. Seu olhar passou por Geraldo, impotente, por Carlos e Rogério, encolhidos, e então pousou em mim. Eu estava parado, quieto, observando a cena com uma calma que só anos de prática conseguem dar. Marcos! A voz do Sr. Álvaro foi um misto de ordem e súplica. Você pode fazer alguma coisa? Houveram muitos dias em que eu imaginei aquele momento. Dias em que eu sonhava em ser chamado para salvar a situação. Mas na hora, não senti triunfo. Senti uma paz estranha. Era a minha hora. Não para me vingar, mas para mostrar quem eu era. A humildade que Marta tanto amava em mim não era fraqueza. Era minha maior força. Respirei fundo. Não olhei para Geraldo. Não sorri. Apenas acenei com a cabeça com quieta confiança. Preciso de 2 chaves inglesas grandes, uma lanterna à prova d'água e o João para me ajudar. Ele conhece o porão tão bem quanto eu. Minha voz foi calma, mas firme, cortando o barulho da água e do pânico. Pela primeira vez, não era o tom de um subalterno, era o tom de quem estava no comando. O Sr. Álvaro apenas assentiu, ordenando que trouxessem o que eu pedia. Desci para o subsolo, com a água já chegando aos meus joelhos. O João estava ao meu lado, um farol na escuridão. O cheiro era familiar. Ferrugem, umidade e o mesmo medo que eu sentia todos os dias. Mas naquele dia, eu não tinha medo. Eu tinha conhecimento. E eu tinha o mapa. Enquanto a galeria acima assistia em suspense, eu não precisei perder tempo. Abri mentalmente as páginas do meu caderno secreto. Conhecia cada cano, cada válvula, cada solda mal feita daquele sistema. Em 5 minutos, localizei a válvula de corte principal, escondida atrás de uma tubulação falsa. Uma anotação precisa no meu mapa. João, segura a lanterna aqui, firme. Com um esforço sobre-humano, girando a chave inglesa, senti a válvula ceder. Um rangido metálico ecoou no porão, seguido de um suspiro profundo do cano. E então, o milagre. O jorro de água lá em cima começou a diminuir, de um jato violento para um fluxo. Depois, para um gotejar, até parar completamente. Um silêncio absoluto tomou conta do galpão, quebrado apenas pelo pingar da água residual. Subimos as escadas, ensopados e exaustos. João me deu um tapinha no ombro, seu sorriso valendo mais que qualquer elogio. A cena que vi ao sair do porão ficou gravada na minha memória. Funcionários parados na água parada, boquiabertos. Carlos e Rogério com vergonha de levantar a cabeça. Geraldo pálido, tentando formular uma frase que não saía. E o Sr. Álvaro olhando para mim como se me visse pela primeira vez. A água suja havia arruinado seus sapatos italianos, mas ele nem parecia notar. Ele caminhou em minha direção lentamente. O olhar dele não era mais de desespero ou de neutralidade. Era de absoluto e total respeito. Marcos, ele começou, sua voz embargada. Eu não sei o que dizer. Você salvou a empresa de um prejuízo incalculável hoje. Fiquei em silêncio, deixando o peso daquela verdade pairar no ar. Ele continuou, olhando agora para a equipe, sua voz ganhando uma firmeza que nunca antes tive o prazer de ouvir. Enquanto todos entravam em pânico, você agiu.
Enquanto outros falharam miseravelmente, você resolveu. 11 anos, Marcos. 11 anos e eu fui cego. Cego e surdo para o seu valor e para tudo que você sofreu aqui calado. Ele então se virou para Geraldo, seu rosto se fechando. Geraldo, entre no meu escritório. Pegue suas coisas. Você está demitido por incompetência, grosseria e por criar um ambiente de trabalho hostil. O segurança e o RH já estão a caminho. O choque na face de Geraldo foi uma imagem que poderia ter me enchido de alegria vingativa, mas não o fez. Senti um alívio profundo. Uma página virando. Um justiceiro tardio, mas finalmente presente. O Sr. Álvaro olhou para Carlos e Rogério. E vocês dois estão suspensos. Terão sua situação reavaliada. Aprenderam a lição? Eles apenas balançaram a cabeça, sem coragem de falar. Naquela noite cheguei em casa mais tarde que o normal, ainda com a roupa suja e o corpo dolorido, mas com uma leveza na alma que há anos não sentia. Marta me esperava, ansiosa, tendo recebido um resumo por telefone da própria Ana, da recepção. Antes que eu dissesse uma palavra, ela me abraçou, apertando forte. Então, ela chorou. Chorou por todos os anos de injustiça, por todas as noites de desespero, por todas as lágrimas que eu engoli sozinho no chuveiro. E eu chorei com ela, mas eram lágrimas de libertação e alegria. No dia seguinte, o Sr. Álvaro me chamou em seu escritório. Não era mais o mesmo homem. Ele me ofereceu um café, ele mesmo, algo impensável antes de ontem. Marcos, ele disse, não há palavras para reparar o que foi feito, mas há ações. A partir de hoje, você é o novo supervisor de manutenção e operações, com um salário condizente com a importância do seu cargo. Sua primeira missão é fazer a manutenção completa de toda a infraestrutura da empresa. Todas as ideias que você já me trouxe, quero ver implementadas, e você terá total autoridade para montar sua equipe. Foi quando eu fiz algo que surpreendeu até a mim mesmo. Abri minha mochila e coloquei sobre a mesa, com cuidado, meus cadernos encapados. Na verdade, Sr. Álvaro, o projeto já está pronto. Há anos pronto. Só estava esperando a oportunidade certa. A expressão dele ao folhear aquele mapa completo de tudo que ele sequer sabia que existia na sua própria empresa foi impagável. Era o olhar de um homem que finalmente entendia a magnitude do erro que cometera. A vida é uma estrada cheia de curvas fechadas e subidas íngremes. Há dias em que o motor parece fraco e a tentação de abandonar o volante é grande. Mas acredite, perseverar não é sobre ser teimoso, é sobre ter fé. Fé em si mesmo, fé no seu valor e fé de que, mais cedo ou mais tarde, a estrada vai se abrir e você verá o horizonte. E que horizonte lindo ele é! Eles podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento e a sua integridade. Estas são as ferramentas que, cedo ou tarde, consertarão não apenas máquinas quebradas, mas destinos interrompidos. A batalha é longa e silenciosa e dolorosa. Mas a vitória, quando vem, não é só sua, é de todos que nunca deixaram de acreditar em você. E no final, isso é tudo o que importa. Hoje, sou feliz. Hoje, respeito não é uma súplica, é um fato. E toda noite, ao voltar para casa, para os braços da minha Marta, lembro que a maior manutenção que já fiz foi consertar a minha própria vida, sem nunca ter vendido a minha alma. Se essa história te motivou, se você acredita que a justiça e a perseverança vencem, me ajuda aqui. Deixa um like, isso ajuda demais o canal. Se inscreve se ainda não é inscrito, para não perder nenhuma outra história de superação. E compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo ou familiar que precisa ouvir hoje que vale a pena não desistir. Um forte abraço e até o próximo vídeo.